Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, né? Para quem não me conhece, sou o professor Luiz, professor de física. A gente está aí gravando aulas de mecânica, mas na aula passada a gente viu a definição de física, a ciência que estuda fenômenos da natureza onde não ocorre transformação na matéria. Nós vimos a definição de ciência, que é o ato de pesquisar, né, de comprovar uma tese, uma ideia, através de experimentos, né, através de pesquisas, de forma que isso não venha a ser contestado, né? É uma prova científica. Quem implementou a metodologia científica, a gente viu que foi o senhor Galileu Galilei, né? Ele fez vários experimentos, mudando toda uma forma, um paradigma de pensar na época que ele viveu, século XVIII, né? E as teorias dele hoje são, né, a metodologia dele é bastante utilizada, e a metodologia científica. Tá? A gente vai começar aí com a aula de hoje fazendo mais definições. Só lembrando que na física, né, a comprovação científica ela muda a nossa visão, né? Se a gente olhar o senso comum, as pessoas, né, olham e tentam explicar pelo senso comum, e muitas vezes o que a gente está vendo não é uma verdade, precisa de uma comprovação, uma visualização mais profunda para ver o que realmente está acontecendo, tá certo? Então, isso é a metodologia científica, a gente vai trabalhar isso na física. E a física é dividida em várias áreas, né? A parte do primeiro ano a gente estuda mecânica. Dentro da mecânica a gente tem a cinemática, a dinâmica e a estática. Nós estamos introduzindo aqui um pouquinho da cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Isso é a cinemática. A dinâmica é a parte da física que estuda o movimento com as causas, né, com a explicação das causas que produziram esse movimento. E a estática estuda os corpos em equilíbrio. O pessoal da engenharia aí tem que entender muito bem de estática. Tá? Para essa aula a gente vai fazer algumas definições aí dentro da cinemática. Primeira definição, né, que a gente às vezes foge do senso comum, é uma definição de movimento e repouso. Vocês aí na casa de vocês, eu pergunto, vocês estão em movimento ou em repouso? Muitos podem pensar, se eu estou sentado na minha cadeira, lógico que eu estou em repouso. Se eu estou caminhando aqui, por exemplo, na sala, isso quer dizer que eu estou em movimento. Mas eu digo para vocês, na física tudo depende. Para me afirmar se eu estou em movimento ou em repouso, eu preciso estabelecer um referencial. Tá? Um exemplo aí. Se estou aqui caminhando na sala, se alguém me perguntar, estou em movimento ou em repouso? Primeira coisa é definir um referencial. Pessoa, você está em movimento ou em repouso, né, em relação a quê? Qual que é a sua referência? Por exemplo, eu em relação a esse pincel, mesmo caminhando, em relação ao pincel, eu estou em repouso. Né? Em relação, por exemplo, a uma cadeira que está ali parada, eu estou em movimento em relação à cadeira. Então, eu posso estar ao mesmo tempo em repouso em relação ao pincel e em movimento em relação a uma cadeira que está na sala. Certo? Então, a definição de movimento e repouso, ela necessita de um referencial. Sem um referencial, não dá para determinar se estou em movimento ou em repouso. Só lembrando que a física, ela não estuda somente a sala de aula, ou somente a nossa cidade, ou o nosso país. A física, ela abrange todo o universo. Então, a gente tem que pensar enquanto universo, não enquanto simplesmente sala de aula. Por exemplo, a gente aqui nas nossas casas, sentadinhos, em relação às nossas poltronas, nós estamos em repouso, mas em relação ao sol,
Nós estamos em movimento, a Terra está girando em torno do Sol. Então é preciso estabelecer um referencial e pensar sempre que a física ela está analisando o universo todo e não só partes isoladas, tá certo? Agora, veja bem, se eu já sei que o movimento e repouso depende do referencial, o que é esse referencial? O referencial é o corpo. Pode ser uma caneta, pode ser uma cadeira, pode ser o Sol ou um conjunto de corpos, né, que eu uso para saber se está acontecendo ou não uma variação de espaço. Qual que é a definição de movimento? Um corpo está em movimento em relação a um referencial se houver uma variação de espaço entre esse corpo e o dado referencial. Por exemplo, eu e a caneta não tem variação de espaço, a mesma distância entre o meu corpo e a caneta. Então eu estou em repouso em relação à caneta. Eu em relação à porta da sala de aula. Existe uma variação de espaço, eu estou aproximando dessa porta. Então quer dizer que eu estou em movimento em relação à porta. Tá certo? Então os meus referenciais, uma caneta, a porta, o Sol, referencial é um corpo que eu uso para determinar o repouso ou o movimento. Ok? Então isso é a definição física de repouso e movimento. Sempre que alguém te perguntar, você está em repouso ou em movimento? Opa! Você tem que determinar para mim um referencial, senão eu não posso te dizer se eu estou em repouso ou em movimento. Isso é bastante importante, tá, no estudo, aí, na sequência dos estudos. O referencial. Tá certo? Agora vamos analisar. Se um corpo está em movimento em relação ao referencial, o movimento precisa de algum lugar para passar. Né? Só estou em movimento quando estou caminhando em algum lugar. E o que é esse lugar, esse caminho que a gente passa? Nada mais é do que a trajetória. Definição física de trajetória: é o caminho percorrido por um móvel, é o conjunto de pontos descritos pela passagem de um móvel, é a linha geométrica descrita pelo movimento de um móvel. Então, essas são as definições físicas de trajetória. Agora, o grande detalhe da trajetória é que essa trajetória também depende do referencial, isso é muito importante. Exemplo clássico: imagine que lá na Segunda Guerra Mundial, os aviões, lá do Sr. Hitler, estão lançando bombas. Imagine um avião voando na mesma altura, em linha reta, e ele abandona uma bomba. Eu pergunto para vocês, qual é a trajetória dessa bomba? Aí é que entra a definição. A trajetória também depende do referencial. Professor, em relação a qual corpo você quer saber a trajetória da bomba? Olha o exemplo. Em relação ao piloto, essa bomba vai estar sempre caindo abaixo dele. Ele vai olhar essa bomba por cima e ela vai estar sempre abaixo dele. Então, para o piloto, a trajetória dessa bomba, ela é uma reta. Tá certo? Agora, imagine que tem alguém, um observador aqui no chão, olhando para essa bomba. Para esse observador no chão, olhando a bomba cair, qual é a trajetória da bomba? A bomba ela está indo para frente e caindo ao mesmo tempo. Então seria uma trajetória curva, certo? Então o que quer dizer? A mesma bomba ela tem trajetórias diferentes se eu determinar referenciais diferentes. Para o piloto, a trajetória da bomba é uma reta. Para alguém no chão, a trajetória da bomba é uma curva. Então isso é muito importante, analisar a pergunta. Os exercícios de física eles vão enunciar, tá? E o Enem, o vestibular, eles vão tentar te induzir ao erro, testando o seu conhecimento. Se você não sabe a definição de trajetória, não sabe que a trajetória depende de um referencial, você vai errar facilmente.
Mas se você tem a definição na cabeça, sabe que depende do referencial, você não vai ser iludido, né? O exercício não vai te induzir ao erro. Você vai saber que, opa, precisa do referencial. Qual é o referencial? Aí sim você vai poder analisar o problema. Tá? E um outro exemplo aqui, imagine esse piloto voando, né? Na aula passada eu usei um exemplo de uma formiguinha e um elefante que estavam caindo, ilustrando didaticamente, lógico. Então, usando a mesma ilustração didática, imagine que essa formiguinha está aqui na hélice do avião, tá? Ela não vai sair dali, hipoteticamente, é uma análise. E essa formiguinha está girando e essa formiguinha está girando junto com a hélice. Eu pergunto para vocês, qual é a trajetória dessa formiguinha ali na ponta daquela hélice? Aí vocês vão analisar, opa, a trajetória depende de referencial. Pessoal, qual é o referencial? Quem está olhando para essa formiga? Muito bem, né? Essa é a grande questão, tem que determinar o referencial. Eu digo, em relação ao piloto, para o piloto, qual é a trajetória dessa formiguinha? O piloto está voando e a distância entre ele e essa formiga é sempre a mesma. Mas como a hélice está girando, ó, para o piloto a trajetória dessa formiga é sempre circular. Ele só vê essa formiga girando. Agora, se a referência é alguém que está no chão, observando essa hélice, né, com essa formiguinha girando, para essa pessoa, essa formiguinha ela está girando e indo para frente ao mesmo tempo. Então quer dizer que a trajetória dessa formiga será uma elipse. É como se ela estivesse caminhando numa espiral do seu caderno ali, tá certo? Então a trajetória possui definição física que também depende do referencial. Ok? Então, para essa aula, pessoal, essas definições são importantes, têm que estar nítidas na nossa cabeça para a gente analisando os problemas. Só um conselho, as definições são fáceis, né? São apenas entender, mas a aplicação dessas definições elas são muito complexas. Nos exercícios de vestibular, de Enem, elas vão tentar te induzir ao erro, e aí você precisa ter muita atenção, muita disciplina no horário de estudo, muita dedicação para você ter um desenvolvimento intelectual, tá? E uma vez você adquiriu esse desenvolvimento, você carrega para toda a sua vida, tá certo? Então, para essa aula foi só essas definições e a gente vai continuar definindo coisas aí para a gente posteriormente entrar na parte de fórmulas e cálculos, tá certo? Então, fiquem todos na paz, até a próxima aula.